Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um encontro, né, da palavra que vem do Senhor. Hoje a presença do Espírito está muito forte, eu estou bem emocionada com tudo que o Espírito Santo vem me revelando nessa manhã. A presença do Pai, ela às vezes é muito intensa para nos revelar aquilo que é oculto, para nos revelar os mistérios. Como ele fala na palavra, quando nós aceitamos a repreensão, o Espírito nos dá, Deus nos entrega um espírito de sabedoria e nos revela todos os ensinamentos. Que eu convido você nessa manhã para que possamos nos unir em oração. Se fizer sentido para você, que você toque na sua Bíblia, abra ela em Provérbios 7, que é o número da perfeição. E talvez hoje é por isso que eu sinta essa presença tão intensa e tão forte do Espírito. Paizinho, Pai querido, Pai amado, Pai zeloso, Pai bondoso, Pai cuidadoso, Pai de detalhes. Oh Pai, se faça presente nesta manhã. Nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, entendimento para entender a palavra que vem do Senhor. Que o Senhor hoje, Pai, nos toque de uma forma sobrenatural. Para que cada um de nós, Pai, possa compreender aquilo que o Senhor deseja que saibamos nesta manhã. Que os nossos corações, Pai, estejam contritos e quebrantados, a fim de que sejamos tocados, Pai, pelo que o Senhor deseja que sintamos nesta manhã. Que hoje, Pai, o Senhor derrame em cada um de nós uma unção, Pai, que só o Senhor é capaz de nos entregar, para que façamos aquilo que o Senhor deseja, e não aquilo que satisfaz a nossa carne, mas o que satisfaz o Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer, Pai, por o Senhor me escolher no meio de tantas pessoas, para falar para os teus filhos sobre a palavra que vem de Deus, para lhe revelar o que está escondido, Pai, oculto e escondido. Eu quero agradecer, Pai. Nem sempre é fácil, só o Senhor sabe. Mas eu quero lhe agradecer do mais profundo do meu coração, por nos entregar, por me entregar tantos mistérios e tantas revelações. Que da minha boca, Pai, só saiam as palavras que o Senhor assim permitir. Que nenhuma vírgula, Pai, nenhuma palavra saia sem a sua autorização. Que o Espírito Santo, Pai, conduza do início ao fim e que alcance o coração dos teus filhos, como é da vontade do Senhor. Que assim seja. A palavra do dia de hoje, ela vai fazer uma advertência contra a mulher adúltera. E diz assim: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-lhe os dedos,
escreva as tábuas do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, descia a escuridão, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o seu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos de delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro ou como o servo que vai cair num laço, até que uma flecha lhe atravessasse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras e não deixe que seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matam são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. É claro que aqui Salomão usou de uma analogia para nos ensinar sobre a importância de não nos afastarmos das palavras que vêm do Senhor. Por isso que ele começa dizendo: obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. É o segundo dia consecutivo que ele fala sobre você guardar os mandamentos no seu coração. É o segundo dia consecutivo que ele diz para você que quando você obedece os mandamentos, você terá vida e vida longa. E ele diz ainda para você amarrar aos dedos e escrever nas tábuas do coração. Pela segunda vez consecutiva, ele está dizendo a você, para você guardar o seu coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. No entanto, quando você se afasta da palavra, quando você se afasta de Jesus, quando você se afasta de Deus, a probabilidade de você se colocar numa situação, numa emboscada, fazer aliança com pessoas erradas é muito fácil. Você se torna um alvo fácil, você se torna muito vulnerável. Por isso que nessa manhã Deus falou muito fortemente comigo sobre Coríntios 1:2. E eu fui estudar para entender o que significava, o que o Pai queria trazer para você nessa manhã, para mim e para você, porque sempre a graça ela sempre vai passar por mim primeiro, para entender o que o Pai queria dizer. E quando você entra em 1 Coríntios 2, ele vai falar sobre a sabedoria que procede do Espírito. E ele diz assim: a sabedoria, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Veja, quando ele está falando de sabedoria, não basta você ter conhecimento, isso independe da sua idade, e isso independe também de você ser aquela pessoa
que você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não necessariamente o fato de você ter ido na igreja e dito, eu confesso os meus pecados, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Não necessariamente você permite que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de você. E quando você não dá essa permissão para que o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de você, o que acontece é que você não vai conseguir interpretar as verdades espirituais. Porque quando você não caminha pelo Espírito, quando você não vive pelo Espírito, aquilo que é espiritual não tem discernimento para você, não tem, é como se você olhasse para tudo aquilo e achasse tudo aquilo uma grande loucura, porque você não permite que o Espírito Santo faça verdadeiramente morada dentro de você. Isso significa que você fala da palavra, você até acredita na palavra, assim como ontem ele mencionou em uma das passagens, que se eu não me engano, eu preciso ver a minha anotação, porque ele me dá muitos versículos e eu vou trazer isso para você, para não te deixar enganado daquilo que o Pai te entrega. Foi quando ele falou sobre Romanos 2:22. Em Romanos 2:22, ele fala assim. Romanos está para cá. Aqui. Romanos 2:22. Então, não posso perder a página. Ele diz assim, que eu não vou nem falar de Romanos 2:22, eu vou começar a ler até, a partir do 17, que é para você entender o que Deus está querendo falar com você nesta manhã. Ele diz assim, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e na verdade. No entanto, você ensina aos outros, mas você não ensina a si mesmo. O que o Pai está querendo te dizer é que muitos são aqueles que se dizem que andam pela palavra, que vivem pelo Espírito, que caminham pelo Espírito, que aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. No entanto, não vivem isso. No entanto, não caminham desta forma. E aí, quando vem alguém que verdadeiramente permite que o Espírito Santo de Deus faça morada, que se permite viver aquilo que é espiritual, para os outros é loucura. E é por isso que na palavra hoje, quando ele me trouxe sobre 1 Coríntios 2, há uma passagem que diz, há um trecho que diz da seguinte forma, a partir do versículo 12: o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus. Não tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Verdades espirituais para aqueles que são espirituais, ou seja, para aquele que verdadeiramente permite que o Espírito Santo de Deus faça morada em você. E ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente em Cristo. E é por isso que ele diz que nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se os tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, ele diz,
olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que verdadeiramente o amam, aqueles que verdadeiramente permitem que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de você. Você é aquela pessoa que verdadeiramente vai obedecer aos mandamentos. Você vai ser aquela pessoa que verdadeiramente vai cuidar, vai guardar os seus ensinos como a menina dos seus olhos. Você verdadeiramente vai amarrar aos seus dedos e escrever na tábua do coração e vai dizer a sabedoria: você é minha irmã. E você vai chamar ao entendimento seu parente e eles te manterão afastados de qualquer imoralidade, de qualquer pessoa que possa vir a prejudicar você e a vida daqueles que estão à sua volta. Agora, quando você simplesmente diz que aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, da boca para fora, você não vai entender das coisas espirituais, você não vai entender, você vai achar que é tudo loucura. E é por isso que quando você vai em Coríntios 1, a partir do versículo 27, ele diz: Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja, quando você verdadeiramente caminha pelo Espírito, quando você verdadeiramente vive a presença do Espírito Santo de Deus, quando você aceita verdadeiramente o Jesus como seu único Senhor e Salvador, você permite que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de você. E neste momento você vai entender o que é espiritual. Agora, quando você não entende, você passa a ser aquele falso cristão, porque você aceitou, mas você não entregou. E você continua no controle da sua vida. E aí as coisas começam a ficar estranhas. A sua vida começa a não andar. A sua vida começa você começa a fazer as coisas tudo da força do seu braço. Você faz conexão com pessoas erradas. Você começa a fazer sociedade com pessoas que não são pessoas que são enviadas por Deus para a sua vida. E aí você começa a passar por momentos muito difíceis na sua vida sem saber por quê. E Deus hoje vem aqui dizer para você: me aceite como seu único Senhor e Salvador do profundo. Permita que eu faça morada. Entenda uma coisa: o Senhor nunca vai bater na sua porta, Ele nunca vai invadir a sua casa, Ele vai bater na sua porta e vai pedir licença para entrar. Jamais o Senhor vai vir com os dois pés no seu peito e vai falar: aqui eu vou fazer morada. Jamais Ele fará isso com você. Ele é um gentleman. Ele pede licença, Ele pede permissão, Ele fala manso. Ele vai te trazer paz, Ele vai te trazer amor. Mas para isso você precisa de uma maturidade. Você precisa exercer a sua maturidade espiritual. E é esse o convite que Ele vem te fazer nessa manhã. Para que você exerça essa maturidade espiritual. Para que você verdadeiramente abra a porta e deixe Ele entrar. Para que Ele faça o sobrenatural na sua vida. Porque aquele que o ama não consegue imaginar o que Ele é capaz de te entregar, o que Ele é capaz de exaltar você. Todas as honrarias que Ele é capaz de fazer na sua vida. Mas tem um detalhe que talvez ninguém te conte. Quando você começa a caminhar pelo Espírito, quando você aceita o Senhor verdadeiramente como seu único Senhor e Salvador, antes de te honrar, você vai passar por provações, porque Ele quer ter certeza que Ele faz morada dentro de você.
Ele vai querer ter certeza que você não vai desistir. Porque o que ele tem para te entregar é muito grande e é sobrenatural. Humano nenhum pode te entregar aquilo que Deus entrega para você. Ser humano nenhum pode operar milagres que o Senhor pode operar na sua vida. Mas com o Senhor não se barganha. Ele sonda o meu coração e o seu também. Como diz na palavra, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele sonda o seu coração, ele sabe das suas intenções. E ele nunca vai te entregar uma bênção extraordinária da parte de Deus, se ele sondar o seu coração e ali ele encontrar algo que ele não vai se sentir agradado, que não vai agradar o coração do Senhor. Então eu quero deixar aqui para você, nessa manhã, a importância de você, como diz no versículo 24 de Provérbios 7, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, ou seja, para os caminhos tortuosos. Ele diz, não se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura. E aí eu quero fechar